pedir desculpa a vocês, porque eu estou usando o celular e fone e microfone. Estou tendo um problema aqui, estou tendo que fazer dessa forma. Então, está dando retorno da minha voz, aí às vezes eu vou ficar meio lerdo na hora de falar. Vocês desculpem aí. Eu estou ouvindo que eu estou falando com delay, né, com atraso, e isso atrapalha a minha fala. Mas acho que dá para seguir normalmente. Nós temos aqui Thalia, Simone e a Gleiciane. É isso? Vocês estão em São João? Sim, eu tô. Tô aqui morgando aqui. Simone, está aí, né? Tem mais uma pessoa aqui para entrar. O pessoal vai chegando aí e a gente vai liberando para o pessoal entrar na sala. Vamos iniciar então, gente, nesse nosso primeiro encontro virtual. Eu tenho aqui. Eu não lembro se eu mandei um convite para os alunos de engenharia florestal e agronomia, ou se foi só para engenharia florestal. De qualquer forma, se houver algum problema, a gente vai passar a gravação e na próxima aula a gente convida as duas turmas, né? Então, vamos lá. Eu estou abrindo aqui a página. Deixa eu disponibilizar para vocês aqui. Vamos ver aqui se vai dar certo. Compartilhamento. É que está falando que está compartilhando, mas não está aparecendo para vocês, não, né? Tá não, viu? Nada. Deixa eu ver aqui e tentar voltar de novo. Vou apresentar. Só um instantinho, gente. Ué. Compartilhar. Tem que aparecer. Está aparecendo.
Apresentar agora. Tela inteira. Compartilhar. O que está falando? Está compartilhando, mas não quer aparecer o compartilhamento. Antes tinha começado a aparecer, depois sumiu. Agora, no final, Tinha dado meio certo. Aí apareceu a tela do Instituto. Agora não tem mais nada. vamos ver aqui. Compartilhar. Compartilhar. Biologia. Engraçado, gente. Juliana. Página inicial. Agora apareceu o Moodle, sei lá. Apareceu mudo aí? Sim. Que engraçado. Para mim não está aparecendo nem no celular, nem na tela do computador. Agora está apresentando a tela, está aparecendo o site. Site. Do Moodle, alguma coisa. Compartilhar essa guia. Compartilhar essa guia. Teria que estar aparecendo para vocês aí a página da disciplina. Tá aparecendo. Está aparecendo a página da disciplina. Sim. Vai estranho. Porque aqui não está aparecendo. Para mim não está aparecendo, não. Bom. Foi diferente. De manhã apareceu. Agora não quer aparecer. Vamos seguir. Então, já que está aparecendo aí, todos estão observando a página da disciplina, escrito lá hidrologia. Nós temos 17 pessoas lá. Sim, né? Beleza, então. Sim. Então, vamos aqui. Vamos seguir, então. Bom, gente, então aqui eu creio que vocês já acessaram a página da disciplina em outra oportunidade, em outro momento. Nós vamos seguir com essa reunião da seguinte maneira. Nós vamos aqui apresentando os conteúdos que estão na página. E alguma dúvida, vocês podem parar e perguntar. Tá certo? Porque... Deixa eu tentar ir aqui só pelo celular para não dar eco da minha voz. Vamos tentar ir por aqui. Então, nós
nós temos aí a disciplina, né? E aí, então, vocês podem ir tirando as dúvidas, podem ir parando, perguntando, tá? Podem ir tirando as dúvidas aí. Eu coloquei aqui para aqui, hidrologia EFL 171, né? Também vale para essa página aqui, é idêntica à página para o pessoal da turma de agronomia 181, que faz também a disciplina. E eu vou, né, seguindo aqui, e quando vocês acessarem lá, vocês também vão ter a oportunidade de ver esse conteúdo. Então, está aqui, introdução à hidrologia. Eu coloquei aqui uma pequena definição da hidrologia. E aí, o que acontece? Nesse início, nessa primeira semana, segunda semana, esse iniciozinho agora, foi sugerido para a gente que fizesse, né, repassasse o conteúdo já visto, repetisse um pouco para poder... porque a gente ficou muito tempo, a gente está muito tempo parado, né? Desde março, né? Nós estamos aí, desde o dia 13 de março, nós estamos sem aulas. Então, ficou muita coisa para trás aí. Então, assim, algumas coisas nós já vimos presencialmente, mas aí eu vou repetir assim mesmo, né? Para que possa ter um certo nivelamento, vamos falar assim. Então, aí tem uma pequena introdução à hidrologia, né? Uma introdução, um conceito aí, de hidrologia. Eu coloquei também um vídeo, né? Um vídeo do YouTube, um link lá para o vídeo do YouTube, sobre hidrologia, né? Então, aqui, deixa eu sair dessa propaganda aqui. Então, nós temos aqui um pequeno vídeo, né? Um pequeno vídeo que fala, né, um pouco sobre hidrologia. Vocês devem ter passado por ele aí. É um vídeo que dura 10 minutos. Um pequeno vídeo. Depois, eu coloquei aqui o PPT, o Plano Pedagógico de Trabalho da disciplina, à disposição de vocês. Então, aí está, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Não sei se ficou bom para vocês aí. Tá ok aí? Tá dando para observar aí a tela? Sim. Ok, né? Beleza. Então, esse plano pedagógico de trabalho vale também para a agronomia, né? A mesma coisa. Tem a ementa, né? A ementa da disciplina. Princípios básicos, gestão de recursos hídricos, disponibilidade de água e o ciclo hidrológico, bacia hidrográfica, balanço hídrico, precipitação, relação chuva-vazão, tempo de concentração, e aí vai, né? Método racional e previsão de vazões máximas, armazenamento de água e tudo mais. Infiltração, evapotranspiração, escoamento, e aí vai adiante, né? Então, o que acontece? Vocês já devem ter, né? Provavelmente já devem ter a apostila que eu deixei disponível na época lá no Xerox da escola, aqui no Xerox da escola, e vocês devem ter esse Xerox aí, que nós chegamos a dar algum conteúdo e solicitamos que vocês pudessem copiar a apostila total ou parcialmente, né? Então, de qualquer forma, essa apostila ela não tem todo o conteúdo do curso, mas, de qualquer forma, eu coloquei também, né? Eu coloquei essa apostila na página da disciplina. A gente voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. A gente voltar aqui, tem aqui a apostila, né? Ó, primeira semana, tem lá a primeira semana do curso de hidrologia e primeira apostila da disciplina de hidrologia. Porque nós temos outras apostilas que nós vamos utilizar. Eu estou tentando resgatar a apostila digital. Se não for possível, eu vou ter que escanear a apostila e mandar para vocês. De qualquer forma, eu vou tentar ver se eu encontro o link, né,
da apostila original na internet. Aí eu passo para vocês a página da internet que tem a apostila. A próxima apostila, né? Porque essa primeira apostila já está aqui. Ó. Eu clico aqui, ó, primeira apostila da disciplina de hidrologia, e ela já vai abrir lá, né? Aquela apostila da Universidade Federal da Bahia, que nós estamos utilizando. Capítulo 1, né, nós já falamos. Capítulo tem aqui no final um questionário, 3 perguntas. Vou aumentar o zoom aqui. Qualquer problema, vocês me reportem, por favor. Tá? Capítulo 2, bacia hidrográfica. Nós começamos a falar sobre esse assunto, e aí foi o momento em que houve a paralisação das aulas. Né? Nós começamos a falar de bacia hidrográfica. Então, aí está toda a apostila, ela tem 85 páginas. Eu consegui resgatar essa apostila na internet. Né? É uma apostila da UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, que tem alguns capítulos que nós vamos abordar ao longo do curso. Eu coloquei aqui um pequeno videozinho que eu fiz, ainda numa situação precária, né, que eu tive que comprar, né, por fora, assim, vamos dizer, eu mesmo comprar com o meu recurso, um microfone, um fone que está aqui, que não está muito bom, e comprei uma webcam que vai vir pela internet, tem que aguardar agora chegar, né, vai chegar aí para poder usar aqui na minha sala ou então em casa. Meu computador de casa também deu problema, tive que formatar, uma confusão danada, mas eu estou usando só aqui da escola. Mas, assim, está chegando essa webcam, aí vai ficar mais fácil de utilizar a webcam com o microfone, bem embutido, bem junto o microfone junto com a webcam. Eu fiz, de uma gravação assim, bem simplória, né? Falando do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, né? Porque, como eu disse lá atrás, lá em março, a hidrologia todinha, ela envolve o ciclo hidrológico e vice-versa, né? Então, tudo que acontece no ciclo hidrológico está relacionado com a hidrologia, tem a ver com a hidrologia. Então, nesse ciclo hidrológico, né? Eu trouxe aqui para vocês, eu coloquei no YouTube e trouxe para vocês essa pequena aula aqui de 8 minutos, falando exatamente do ciclo hidrológico, né? Então, vocês devem ter visto isso aí, né? Mostrando as etapas, os fenômenos que acontecem no ciclo hidrológico que tem a ver com a hidrologia. No caso, a precipitação, o escoamento superficial, né? O escoamento subsuperficial, o escoamento subterrâneo, a infiltração de água no solo, a evaporação, a transpiração, aí nós teremos a evapotranspiração, né? E, posteriormente, essa água volta a formar nuvens novamente. E eu disse que todo esse ciclo, ele é movido pela energia solar, né? A energia solar é que vai mover todo esse ciclo. A fonte de energia. Então, quem não viu ainda, pode depois vir a esse link aqui, né, da página da disciplina e assistir lá o que eu estou comentando sobre o ciclo hidrológico. Bom, aí voltando aqui, tem o fórum, né? Eu deixei aqui esse fórum para vocês. Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho. O fórum, dúvidas da primeira semana, eu coloquei aqui, né? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem ir lá no fórum, né? Já tem aqui, ó, o João Marcos teve uma dúvida, Poliana teve dúvida, né? Então, aí vocês podem ir lá no fórum e reportar a dúvida, que aí eu vou observando as dúvidas que vão surgindo e vou respondendo. Nós podemos usar como canal de tira dúvidas o fórum, o próprio fórum, que eu já coloquei aqui na segunda semana. Eu vou colocar depois também aqui na segunda semana, né? Talvez é interessante porque aí você vai separando, né?
As dúvidas da primeira semana ficam no fórum da primeira semana, as dúvidas da segunda semana ficam na segunda, ou então um fórum só para todo o curso. Nós podemos usar como canal de tira dúvidas o fórum, que está aí, vocês estão podendo observar. Nós podemos usar o meu e-mail, que seria uma situação assim de último caso, vamos falar assim, porque para evitar, né, sobrecarregar muito. E um outro canal que nós temos interessante é o próprio WhatsApp, né, que nós temos aí da disciplina, que é um canal muito interessante para a gente poder tirar essas dúvidas. Vocês podem mandar o WhatsApp, eu vejo de domingo a domingo, eu vejo, tiro dúvidas, né? Vocês podem enviar a dúvida a hora que aparecer, e aí fica mais fácil da gente poder estar sempre trocando trocando figurinha aí das dúvidas, né, que porventura apareçam, tirar dúvidas sobre qualquer outro assunto relacionado com a disciplina. Bom, então a primeira semana foi isso, né? Quem não teve oportunidade de entrar na página da disciplina, pode entrar. Vocês devem ter tido um treinamento aí, provavelmente, sobre o Moodle, né? Como entrar no Moodle, como navegar, como pegar as informações. Então, vocês podem entrar aí na disciplina e ir navegando aí por ela, tá? Nós teremos, de acordo com o PPT, de vocês, a semana que vem, que é a terceira semana, nós teremos aí uma pesquisa, né? Uma pesquisa. Até coloquei aqui já, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Segunda semana, que é essa semana, na verdade, está prevista para a semana que vem. Então, aqui, ele fala o seguinte: estudar os capítulos, né? Vocês vão fazer o que nessa semana? Essa semana que nós estamos iniciando hoje, né? Semana letiva aí. Estudar os capítulos 1 e 2 da apostila, que está disponível na página da disciplina. No final de cada capítulo, tem um questionário que deverá ser respondido. Então, tem lá no final da apostila, tem um questionário. O capítulo 1 são 3 perguntas, o capítulo 2 tem mais algumas, e aí vai, né? Mais adiante, será solicitado o envio dos questionários respondidos. Então, por enquanto, vocês não precisam enviar o questionário para mim, não. Tá? Eu sugiro o seguinte, para vocês ganharem tempo, não terem que fazer uma coisa 2 vezes, se vocês acharem interessante, responder o questionário digitando, né? Faz um questionário, por exemplo, no Word, coloca lá a pergunta, capítulo 1, pergunta 1, pergunta tal, resposta tal. Pergunta 2, coloca a pergunta e a resposta. Capítulo 3, pergunta 3, coloca a pergunta e a resposta. Aí isso vai ficando digitado para vocês, que depois eu vou solicitar que vocês mandem em PDF para mim os questionários respondidos. Tá certo? Então, volto a dizer, essa semana vocês vão atuar no capítulo 1, capítulo 2, nós estamos fazendo uma revisão, vocês vão entrar no capítulo 1, capítulo 2, existem alguns conceitos que não foram abordados no capítulo 2, mas vocês vão entrar nele, depois a gente vai tirar as dúvidas, vocês vão respondendo os questionários, sugiro que faça isso no computador, para vocês não terem que fazer a mão, depois digitar novamente, né? Fazer a mão. Ô, Claudinho. Sim? E quem não tem computador? Eu não tenho computador, não. Eu utilizo meu celular. Você usa o celular? É. Você conseguiu acessar a apostila? Ou você tem a apostila? A apostila eu consegui entrar nos seus arquivos aqui no celular. Você entrou no arquivo e encontrou a apostila aí, né? Eu acho que sim, sim. Eu baixei várias coisas. Tá, então, o que você vai fazer? Como você não tem computador, você não tem condição de acessar nenhum computador, não, né? Você está na sua cidade, né? Eu estou numa cidade. Quando eu estava em São João, eu utilizava o computador do IF. Certo. Qual que é o seu nome? É você? Meu nome é Luana. A Luana, tá escrito Luana. Então, Luana, é o seguinte, eu não sei se você deu o nome lá para o pessoal para conseguir material.
Eles passaram a relação dos alunos que não tinham condição de acessar computador, passou para a gente aqui. Então, eu sugiro para você fazer o seguinte: você, como você não tem acesso ao computador, você faz o, você não tem acesso ao computador, mas você tem acesso à internet pelo celular, não é isso? Eu utilizo dados móveis do meu celular. Então, o que você pode fazer? Eu sugiro que você faça o seguinte: você faz num papel Chamex, você faz os questionários, identifica direitinho, né? Questionário, capítulo 1, questionário 1, tal, as perguntas, igual eu estava falando. Faz na folha A4, aí você fotografa e manda pelo WhatsApp. É uma solução que eu vejo. Você Tá, pode joia. fotografar, né? Você fotografa e manda pelo WhatsApp, eu salvo aqui e imprimo aqui na impressora aqui da silvicultura. Né? Aqui da silvicultura. Tem uma impressora aqui. Aí você pode fazer assim. Aí você fazendo a caneta, né? Fica mais fácil, porque na hora de imprimir, sai mais legível. E se fizer a lápis, na hora de imprimir, sai muito apagado, fica ruim. Tá certo? Ok, obrigado. Tá bom. Alguém mais tem alguma dúvida por enquanto? Poliana, quem mais está aqui? A Cátila, Ana Caroline, Angélica, Antoniele, Geiciane, Gleiciane, Iago, Orne, né? Jackson, Lide, Milene, Pablo, Simone, Tainara, Thalia, né? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma consideração? Eu não. Tá indo bem aí? Tá dando para acompanhar a projeção aí? Por enquanto, Sim, tá Tá sim. tudo tranquilo. Por enquanto, por sim, né? enquanto, tudo tranquilo. Tem alguém, além da Luana, alguém está acessando pelo celular? Alguém está acessando pelo celular? Tem alguém acessando pelo celular? Não? Bom, então tá. Então, gente, continuando aqui, nós teremos o quê? Na semana que vem, então, na semana de 17 a 21/8, será solicitada uma pesquisa intitulada Principais Bacias Hidrográficas Brasileiras e Mundiais. Esse é o título da pesquisa, né? Valendo 10 pontos, conforme consta no PPT da disciplina, na página da disciplina. Aí, eu esqueci de colocar para vocês aqui, na sequência, qual que vai ser a formatação. Nós vamos padronizar a formatação, tá? Depois eu vou pôr aqui, porque eu estou padronizando todos os relatórios, pesquisas que eu estou pedindo, eu estou padronizando tamanho de letra, margem, espaçamento, tudo padronizadinho para ficar igual, né? Então, se você pesquisou, por exemplo, 2 páginas, o seu colega, se ele apresentou 2 páginas, é porque, né, também a quantidade de conteúdo foi o mesmo. Então, assim, se uma pessoa apresenta, por exemplo, uma pesquisa com espaçamento 2 e o outro apresenta espaçamento simples, aquele que apresentou espaçamento simples vai ter menos conteúdo do que o que apresentou espaçamento 2, né? Então, para poder padronizar, e também o tamanho da fonte, né? Para poder padronizar, eu vou colocar depois aqui, daqui a pouquinho, eu coloco para vocês qual é a formatação certinha da pesquisa. Nós vamos manter sempre a mesma padronização de tamanho de letra, fonte, espaçamento, tudo direitinho, margem, né? Para essa pesquisa e para outras. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, já está o título aí, ó. Vocês já podem, né? Pegar esse título aí e já começarem a pesquisar, né? Tem muita coisa na internet, vocês podem pesquisar aí esse conteúdo, né? Esse assunto, e depois de posse da formatação sugerida por mim, vocês vão fazer o relatório ou a pesquisa, vão apresentar isso aí. Vou enviar pela página da escola, que também vai ter um link para vocês enviarem, né, em PDF o conteúdo. Eu vou colocar
a página, deixa eu ver, acho que aqui, não, tem na outra disciplina, uma outra disciplina que eu já pedi um conteúdo, eles estão mandando já o conteúdo em PDF. Então, o que aconteceu? Na outra disciplina, alguns alunos estavam tentando mandar e estava dando erro. Estava dando erro no envio e isso vinha para o meu e-mail. Aí eu estava vendo vários e-mails de vários alunos falando que não estava conseguindo enviar, deu erro, tal, tal, tal. Depois eu descobri, através de um outro aluno, que o pessoal estava tentando mandar pelo formato Word, formato doc. Né? Então, eu peço que vocês coloquem em formato PDF. Tá? Na hora de salvar lá, na hora de salvar, vocês salvem com PDF, para poder enviar para mim depois. Eu coloquei assim um limite de tamanho de arquivo bem grande para poder não ter problema, porque às vezes alguém quer colocar alguma foto, alguma coisa, o arquivo fica um pouquinho pesado. Se bem que quando você converte para PDF, do Word para PDF, normalmente cai o tamanho do arquivo, mas mesmo assim, eu coloquei um limite grande, tamanho do arquivo, para não ter problema de recusa na hora de enviar. Então, essa é a atividade da semana que vem, né? Eu vou também enviar depois um convite para vocês para a aula da semana que vem, né? Para a aula da semana que vem, eu vou mandar o convite depois para vocês aí. Eu vou pedir, né, desculpa para aqueles que, se vocês devem conhecer alguns que estão recebendo o convite e não estão fazendo a disciplina, porque eu estou usando a planilha do Excel com os e-mails que eu recebi da coordenação. Então, pode ser que tenha lá o nome de algum aluno, o e-mail de algum aluno, que não esteja fazendo a disciplina, igual eu já recebi aqui pelo e-mail falando para mim, que não está fazendo a disciplina. Mas aí, vocês desculpem aí, transmita o recado, né, para quem não está fazendo a disciplina e recebeu o convite, exatamente isso aí, tá certo? Se vocês puderem fazer esse favorzinho para mim. Bom, então, resumindo, né, essa semana, o que vocês vão fazer? Capítulos 1 e 2 vão ler, vão tentar responder as perguntas. É evidentemente que nem todas as perguntas têm a resposta direta na apostila, vocês vão ter que pesquisar, vão ter que fazer uma pequena pesquisa na internet. Capítulo 1 e 2. Né? E para a semana que vem, nós vamos ter como. Eu vou cobrar de vocês essa entrega, né? Eu vou colocar direitinho a data de envio, né? Quando começa o envio, qual o limite, até que dia que pode enviar o arquivo, tudo direitinho para vocês. Que vai do dia 17 ao dia 21, né? A semana que vem. Bom, então, nós temos aqui a apostila. Vou voltar aqui. Tem aqui esse primeira semana do curso de hidrologia. Vamos abrir aqui. Aí tem um arquivo. Tem aí. Apareceu para vocês aí esse slide aí, hidrologia 2020? Sim. Apareceu para vocês aí, hidrologia 2020? Não. Não? Acho que não. Não, você está na mesma página. A primeira semana. Está na mesma? Primeira semana que está escrito. Deixa eu ver aqui. Não apareceu? Apostila. Esta página.
Aqui está falando que está aparecendo, mas ele fala que está compartilhando. Está compartilhando o arquivo. Bom, vamos fazer o seguinte. O que está aparecendo para vocês na tela aí? Para mim aqui não está aparecendo projeção nenhuma, desde o início da aula, né? Tem que ver o que está acontecendo aqui. Né? Tá aparecendo no aba, introdução à hidrologia, o vídeo, a primeira semana. Ah, sim. Então essa página aqui, né? Tá. Deixa eu... Eu estou abrindo aqui. Então, vocês podem... Já que vocês estão acessando aí pelo computador, então vamos abrir aí. Abram, por favor. Mas na primeira semana, vamos abrir o arquivo aí, ó. Primeira semana do curso de hidrologia. Tem aí esse ícone, né? Do PowerPoint. E aí, primeira semana do curso de hidrologia. Vamos abrir esse arquivo aí. Você vai clicar nele, ele vai abrir, ele vai fazer o download do arquivo e vai... Eu vou tentar até mudar como ele está abrindo aqui, né? Porque no PowerPoint ele está abrindo e está fazendo download, na verdade. Em vez de abrir a página, está fazendo download, está jogando para a pasta de download do computador. Ô, Claudionor. E aí, oi? Você está falando essa primeira semana do curso de hidrologia e esse arquivo do PowerPoint? Isso. Eu consegui baixar ele. Conseguiu baixar, né? Consegui. Tá. Então, eu vou sugerir a todos aí que estão online, por favor, vão fazer a mesma coisa. Foi quem que conseguiu baixar? Deixa eu ver quem falou. João Marcos. O João Marcos? Isso. João Marcos, né? Então, o João Marcos conseguiu baixar o arquivo aí. Vamos, quem não fez, quem ainda não baixou, clica lá no primeira semana do curso de hidrologia, vai baixar um arquivo aí. Um arquivo PPT, né? PPTX, PowerPoint. Vamos abrir, por favor, aí. Todo mundo, por gentileza. Talvez quem esteja com celular tenha um pouco mais de dificuldade, né? Conseguiram aí? Sim. Conseguiram, né? Então, alguém não conseguiu? Está tentando ainda? Bom, vamos aqui então, né? Porque quem não conseguiu vai tentando aí. Deixa eu vir aqui no arquivo. O arquivo, né? Tá lá, Hidrologia 2020, né? Hidrologia 2020. Nós temos... Vamos para eu pulei aqui para o slide 2. Agora vamos para o slide 3, né? O slide 3. O slide 3 está lá, hidrologia, definição. Hidrologia e definição. Estão acompanhando? Então, a definição, né? Está aparecendo a mesma tela da primeira semana, Claudionor. Você conseguiu abrir o arquivo que você baixou? Fez download? Ah, sim. Beleza. Isso. Se você fez o download aí, no seu computador... Vou abrir ele, então. Isso, abre ele aí, por favor. Todo mundo que conseguiu baixar o arquivo, por favor, abra o arquivo. Ele vai estar, provavelmente, na pasta Downloads, né? Pasta Downloads do computador de vocês aí. Padrão, né? Normalmente vai para essa pasta. A não ser que você tenha mudado a configuração para fazer o download de outra pasta. Claudionor, é para baixar o PowerPoint que está aqui na primeira semana? Isso, você vai abrir o arquivo do PowerPoint.
Pode Será abrir que o nas arquivo. próximas tem como você mandar em PDF? Porque meu computador é muito chato para abrir coisas de PowerPoint que não é, tipo assim, não é feito no próprio computador, sabe? E até hoje eu não consegui trocar. Eu vou tentar ver se tem como converter para PDF, porque na hora de inserir ali no Moodle, eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso aí. Eu vou tentar ver se eu faço isso, porque até porque o arquivo fica menor também, né? E às vezes ele vai abrir de uma vez, ele vai abrir direto, né? Porque, por exemplo, se eu tentar abrir, se eu clicar aqui na apostila, onde está abaixo desse arquivo aí que está escrito primeira semana do curso de hidrologia, se eu clicar na primeira apostila da disciplina de hidrologia, ele vai abrir, ele abre assim, ó. Então eu quero, né, que o arquivo abra dessa forma, que ele está compartilhado com vocês aí. Vocês devem estar vendo aí agora, escrito capítulo 1, conceitos básicos, não é isso? Provavelmente deve estar isso aí aberto aí. Beleza, Então, as próximas, se você puder mandar em PDF, eu agradeço, porque meu computador não abre essa primeira aula aqui da primeira semana, curso de hidrologia, não abre. Tá, eu vou tentar converter para PDF, eu vou converter para PDF e tentar ver se ele vai abrir dessa forma que eu abri esse último arquivo agora. E aí, Obrigada. de nada. Pois não, Ana Carolina? Ana Carolina estava falando alguma coisa? Pode falar. Bom, então, lá no arquivo, né? PowerPoint, está falando a definição de hidrologia. Quem não estiver podendo abrir o arquivo aí, por algum motivo... Disponibilizando nas duas formas de arquivo. As duas formas. PowerPoint e PDF, né? No Isso. caso, esses arquivos, já para facilitar para a Antoniele outras pessoas que não consigam abrir o outro modelo. Tá. Porque aí vai acontecer o seguinte, eu vou colocar tudo, eu vou tentar colocar tudo em PDF, porque PDF com certeza vai abrir. Então, aqueles que estão tendo problema com PowerPoint não vão ter problema. E aqueles que não estavam tendo problema com PowerPoint também não vão ter problema com PDF. Né? Então, eu vou fazer essa conversão aí. Eu vou tentar fazer isso com o arquivo que eu vou colocar para vocês depois, que é esse arquivo aqui. Eu dividi, né? Eu não coloquei todo o arquivo, ele só está com 30 slides. Eu vou colocar o arquivo completo depois, e aí eu vou converter de PowerPoint para PDF e colocar o arquivo completo em PDF. Aí fica mais fácil para todo mundo acessar. Combinado? Vou fazer isso aí. Bom, mas por hoje, né, nós temos aí a definição de hidrologia, né, que eu já falei para vocês já algumas vezes. Lá presencialmente nós falamos que a hidrologia é o estudo da água. Então, resumidamente é isso. Agora, se eu quiser um conceito mais abrangente, ele fala o seguinte, que a hidrologia é a ciência que trata do estudo da água na natureza. Ela é parte da geografia física e abrange, em especial, propriedades, fenômenos e distribuição da água na atmosfera, na superfície da Terra e no subsolo. Então, aquilo que eu comentei para vocês lá naquele videozinho do ciclo hidrológico é exatamente isso aqui, né? Então, toda a distribuição da água na biosfera, seja no solo, no lago, no rio, seja no subsolo, seja na atmosfera, né? Toda essa água distribuída aí, ela é objeto de estudo da hidrologia. Independentemente da forma e do local que ela esteja. Ela é objeto de estudo. Então, quando você está estudando a água no subsolo, é um estudo hidrológico. Quando você está estudando a água superficial, a água de um rio, a água de um lago, de uma lagoa, também tem a ver com a hidrologia. A hidrologia é a ciência que está sendo abordada ali. E, quando eu estou estudando a água na atmosfera, também. A água na atmosfera também é objeto de estudo da hidrologia.
porque ela direciona, né? É uma grande ciência que direciona, por exemplo, para a meteorologia ou para a climatologia, que é mais específico, vai abordar o movimento das massas de ar e também das massas de água, né? A água na forma condensada, na forma de nuvens. Então, essa movimentação dessas massas aí, essas massas de ar úmidas, também são objeto de estudo da hidrologia. Então, a hidrologia abrange tudo, né? Depois, lá no slide número 4, para quem está com o arquivo aberto aí, no slide número 4, fala das aplicações da hidrologia. Aplicações da hidrologia. Então, a hidrologia ela é usada, né? Em que circunstâncias? Em que circunstâncias eu vou usar os estudos hidrológicos? Nós podemos ter infinitos estudos, infinitas formas de utilização, ou muitas formas, né? Por exemplo, no slide 5, ele fala, no próximo slide aí, slide 5, ele fala planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica. Então, quando eu estou estudando uma bacia hidrográfica, né, que é a nossa unidade de estudo é a bacia hidrográfica, quando eu estou estudando a bacia hidrográfica, eu estou usando conceitos hidrológicos, vários conceitos hidrológicos. Inclusive, tem aí conceitos até bastante complexos de hidrologia. Como eu citei para vocês, eu me recordo lá atrás, presencialmente, o livro do Tucci, né? O livro do Tucci, que chama Hidrologias, Ciência e Aplicação, uma coisa assim. É um livro imenso, quase 1000 páginas, que traz aí uma matemática muito avançada em cima da hidrologia. Então, é matemática e física, né? Dando suporte à hidrologia e vice-versa, né? Então, a matemática e a física, você tem lá cálculo diferencial integral direto sendo utilizado. Então, se você quiser tornar o estudo mais complexo, o estudo mais fundamentado, você pode usar esses conceitos de matemática e de física, né? Para a hidrologia. Agora, no nosso caso, no caso, por exemplo, de uma graduação, do ensino técnico, não há necessidade de aprofundar tanto, de usar uma ferramental, né? Ferramentas tão avançadas, tão aprofundadas. Então, você pode ir de uma forma mais simples, né? Abordando os conceitos. Então, ele fala o seguinte: o desenvolvimento das principais bacias, quanto ao planejamento e controle do uso de recursos naturais, requer uma ação pública e privada coordenada. Então, nós falamos da hidrologia, nós falamos da bacia hidrográfica na hidrologia. Se vocês lembrarem lá de trás, voltando, né, fazendo esse flashback aí, eu falei da bacia hidrográfica, que é a nossa unidade de estudo. E eu comparei a bacia hidrográfica com uma folha, a folha de uma planta, né? Uma folha. Então, se você pegar uma folha, arrancar uma folha de uma árvore, por exemplo, a bacia hidrográfica vai ter aquela conformação ali. As nervuras da folha, a gente vai chamar de tributários ou afluentes da bacia hidrográfica. A borda da folha, a gente chama de divisor de águas, a borda das folhas, divisor de águas. E ali, onde a folha fica conectada à planta, nós chamamos de exutório ou foz ou seção de controle da bacia hidrográfica. Eu tenho, né, como eu disse, uma outra apostila que eu vou disponibilizar para vocês depois, que trata exclusivamente de bacia hidrográfica. Ela já está até aqui no meu computador. É uma apostila específica de bacia hidrográfica, tá certo? Então, no capítulo 2 dessa apostila que nós estamos usando agora, ele fala um pouco de bacia hidrográfica, mas tem uma outra apostila ela aborda bem mais esse assunto. Eu vou disponibilizar para vocês também, vou ver se eu coloco em PDF, né? Para todo mundo conseguir abrir. E aí vocês vão ter mais conceitos, vai ser algo assim mais detalhado, mais esmiuçado, os conceitos relacionados à bacia hidrográfica.
Então, estudo da bacia hidrográfica é uma aplicação da hidrologia. Estudo das bacias hidrográficas, tá? Então, hoje nós falamos em bacia hidrográfica, não falamos do município. Nós não falamos, por exemplo, podemos até falar, mas não falamos necessariamente de São João Evangelista, por exemplo. Nós falamos da bacia hidrográfica onde está inserida a cidade de São João Evangelista. Nós precisamos estudar a bacia onde está a cidade de São João, para entender todo o contorno, todo o entorno da cidade. O que está acontecendo hidrologicamente. Claudionor. Oi? O São João Evangelista faz parte da bacia do Rio Doce, não é? Exatamente. Então, São João Evangelista, ela faz parte, a cidade faz parte da bacia do Rio Doce, subbacia do Rio Suaçuí Grande e microbacia do São Nicolau, né? Então, nós temos aí, normalmente, a cidade, ela vem com essa classificação, qualquer cidade. Você pega lá Guanhães, né? Você pega os limites da bacia lá na frente, lá, o limite sul, limite norte, leste, oeste. Essas cidades todas estão inseridas dentro da bacia do Rio Doce. Subbacia, aí vai mudar, né? Por exemplo, a subbacia onde está São João Evangelista é a subbacia do Rio Suaçuí Grande. Já se você pegar lá a cidade uma cidade do Espírito Santo, lá, Colatina, né? Colatina já é bacia do Rio Doce, subbacia já é outra subbacia. Ela faz parte de outra subbacia. E também de uma outra microbacia. Mas, resumindo aí a resposta, São João faz parte da bacia do Rio Doce, subbacia Suaçuí Grande, microbacia Rio São Nicolau, que é o rio que é utilizado na captação de água para a cidade. Tá certo? Bom, além disso, nós podemos falar o seguinte, uma outra aplicação, né? Uma outra aplicação da hidrologia, é o slide 6, que vocês podem acompanhar aí, é exatamente águas urbanas. Então, as águas urbanas é uma aplicação da hidrologia. A disponibilidade dessas águas urbanas. Então, ele fala assim, atualmente, cerca de 80% da população do Brasil ocupa o espaço urbano. Isso é uma coisa que está praticamente no Brasil inteiro. Predomina a ocupação urbana, né? Antigamente, não. Antigamente, a gente tinha aí um percentual de habitantes na zona rural muito grande. Década de 40, né? Por aí. Tinha muita gente morando na zona rural. Hoje, não. Hoje, grande parte, a maioria dos estados brasileiros, você vai ver lá a maior parte da população ocupando a zona urbana, as cidades, né? Então, ele fala assim, enchentes, produção de sedimentos e qualidade da água são problemas sérios encontrados em grande parte das cidades brasileiras. Então, quando a gente fala em águas urbanas, nós temos que pensar na quantidade de água disponível para as cidades, na qualidade da água, né? Basicamente esses dois pontos. Então, às vezes, nós temos quantidade de água, mas não temos qualidade. Muitas cidades têm esses problemas, né? Existe uma fonte de água, só que essa fonte de água ela está contaminada, está poluída, não está disponível. Então, nós temos esse binômio, qualidade e quantidade. Na maioria das cidades brasileiras, esse binômio aí, ele entra em conflito. Não existe qualidade, existe quantidade. Ou vice-versa, né? O difícil, justamente, né, hoje, é conseguir casar essas duas situações. A quantidade, a boa quantidade e a boa qualidade da água. Então, a hidrologia, ela estuda isso aí. Ela estuda essa disponibilidade da água, a qualidade da água, né? Quando eu falo em qualidade da água, por exemplo, um resultado de análise físico-química e bacteriológica de uma água tem a ver com a hidrologia, né? Quando eu estudo, por exemplo, vazão dos cursos d'água,
vazão dos cursos d'água também tem a ver. Então, tudo isso está relacionado com a hidrologia. O slide 7, que é o próximo, ele fala da energia, né? A energia, importantíssimo para nós aí. Nós sabemos que nós temos mais de 90% da matriz energética brasileira é energia hidráulica, né? Energia que vem da água. São as hidroelétricas. O percentual de água, o percentual de energia elétrica gerada pelo vento está aumentando, né? A energia eólica, né? Mas hoje, no Brasil, ainda a energia hidráulica, a energia hidroelétrica é a principal, de longe, né? A quantidade de energia gerada de forma hidráulica é muito grande. Se você pegar um país, por exemplo, como a França, né? A França, boa parte da energia elétrica gerada para o país é proveniente de usinas nucleares. Então, eles utilizam a fonte nuclear para a geração de energia. Mas no Brasil, não, né? Na América Latina, de uma forma geral, se usa basicamente a hidroelétrica. Um outro fator, que é o slide número 8, uma outra aplicação, o slide 8 aí, próximo, uso do solo rural. Então, ele fala que a expansão das fronteiras agrícolas e o intenso uso agrícola tem gerado impacto significativo na produção de sedimentos e nutrientes nas bacias rurais, resultando em perda de solo fértil e assoreamento dos rios. Então, esse é um fator também importantíssimo para a gente, tem a ver diretamente com a conservação do solo, né? Conservação do solo e água, que é a questão da presença de sedimentos nas fontes de água. É o que eu falei agora há pouco, a questão da qualidade da água. A qualidade das águas está piorando. Nós temos água, mas às vezes essa água tem uma quantidade de sedimentos muito grande. Você vai medir, por exemplo, os sólidos suspensos da água, dá um valor muito alto. Então, esses sólidos suspensos têm que ser removidos da água por tratamento da água. E esse tratamento gera custo. Então, a água fica mais cara. Você tem que remover esses sólidos da água. Então, assim, quando nós temos o uso do solo rural, e também urbano, a gente pode até colocar o solo urbano também, o uso do solo rural e urbano vai refletir, vai impactar diretamente na qualidade da água que nós vamos utilizar. Certo? E, além do que, pode impactar também na questão do assoreamento de rios. Quando tem muitos sólidos presentes na água, esses sólidos podem assorear os rios e dificultar a utilização dessas águas. Além de ter um impacto ecológico que todo mundo deve imaginar, né? O que acontece com o rio assoreado. Bom, uma outra aplicação é o abastecimento de água. Ele vem falando aqui a questão da limitação, né, da distribuição de água em algumas regiões. Então, algumas regiões brasileiras têm limitação, né, na disponibilização de água. E também a questão da concentração urbana, né, a concentração urbana, a ocupação urbana, ela desordenada também traz problemas. Porque a ocupação urbana desordenada, onde tem população, onde tem gente, tem geração de esgoto, tem poluição, né? Não só esgoto, mas falando da questão hídrica, né, nós temos a questão da geração dos esgotos e também a questão de outros poluentes que podem também contribuir para a redução da qualidade da água que está sendo utilizada no abastecimento. O slide 10 fala do fator importantíssimo que é a irrigação. Então, a aplicação da hidrologia. Irrigação é uma aplicação da hidrologia, né? Então, quando você
está utilizando uma água para irrigar uma cultura, essa água tem que ter qualidade também. Se você tem uma fonte, mas a fonte é de água ruim, a água não tem qualidade, a sua irrigação vai ficar comprometida. Então, a questão do aumento da produtividade brasileira, das culturas e tudo mais, passa necessariamente pelo aumento do nível tecnológico da agricultura. E esse aumento do nível tecnológico da agricultura tem a ver diretamente com a irrigação, a utilização da irrigação nas culturas. Porque muitas culturas não têm um abastecimento adequado de água só pela chuva, né? Aí você tem que ter a irrigação para suprir essa falta, né, que está ocorrendo ali para a cultura. Uma outra aplicação, navegação também, né? No Brasil, infelizmente, nós não temos muitas hidrovias, só poucas hidrovias que servem enormemente para transporte e escoamento de grãos, transporte de pessoas, etc. Mas nós temos aí essa navegação que é também uma aplicação da hidrologia. Imagina só um rio assoreado, um rio que está sendo assoreado. Deixa de ocorrer a navegação nesse rio. Né? Então, você vai reduzir ali a extensão que pode ser navegada. Qualidade de água no slide 12 nós já falamos, né? E aí vem para o slide 13, que é o ciclo hidrológico, e o slide 14, que é o próprio ciclo. Né? No 13 ele só cita o ciclo, no 14 ele coloca o ciclo. No caso, o slide 14, que é o ciclo hidrológico, vocês têm na página aí, da disciplina, eu fiz lá algumas considerações específicas sobre esse slide 14. Tá? Então, aí vocês podem entrar depois lá no filmezinho que eu fiz lá sobre o ciclo da água, expliquei um pouco mais exatamente o que vem a ser esse ciclo, né? E aí vocês vão se inteirar melhor. Então, só de forma bem rápida, né, quais são os fenômenos que acontecem? Nós temos, no ciclo hidrológico, slide 14, a precipitação, o escoamento. Nós vamos ver cada um desses fenômenos, tá? Cada uma dessas etapas aí. Então, lá na apostila tem um capítulo sobre precipitação, tem um capítulo sobre escoamento superficial, tem um capítulo sobre infiltração, tem um capítulo sobre evaporação e transpiração, a chamada evapotranspiração. E é basicamente isso. Né? Então, essa apostila que está disponível para vocês no site, na página da disciplina, tem lá esses capítulos. São 7 capítulos da apostila, né? Que alguns de vocês já têm disponível impresso na época da aula presencial. E quem não tem, pode acessar aí a página da escola, que vai baixar essa apostila. Quando você clicar lá, ela já vai abrir, né? Ela vai abrir na página da disciplina. Bom, então, o que vem a ser, né? Nós temos aí a precipitação, né? A precipitação, nós vamos falar de uma forma mais rápida da precipitação, porque existem disciplinas, ou existe uma disciplina específica sobre precipitação. As chuvas, né? No caso da região tropical e equatorial, trata das chuvas. Existem países que você tem a questão da neve também, é importante na precipitação. Mas aqui, no caso do Brasil, América do Sul, né? América Latina, é chuva. Então, a precipitação, ele fala no slide 15, a precipitação entende-se por precipitação a água proveniente do vapor de água da atmosfera depositada na superfície terrestre, como forma, de qualquer forma, como chuva, granizo, orvalho, neblina, neve ou geada. Então, como eu disse, para nós aqui importa
vão importar as chuvas, né? Aí lá ele fala sobre chuvas orográficas, chuvas frontais, chuvas convectivas. Isso aí, na disciplina meteorologia ou climatologia que vocês têm, é abordado com mais profundidade, fala-se bem mais sobre isso aí. Então, eu não vou abordar isso com profundidade, não. Vai ser um capítulo bem superficial, né? Quando eu entrar nesse capítulo de precipitação. O capítulo sobre escoamento superficial, no slide 16, ele fala o seguinte: ó, o escoamento superficial é o segmento do ciclo hidrológico que estuda o deslocamento das águas na superfície da Terra. Então, escoamento da água na superfície da Terra. Esse estudo considera o movimento da água a partir da menor porção de chuva que, caindo sobre um solo saturado de umidade ou impermeável, escoa pela superfície, formando sucessivas enxurradas ou torrentes, córregos, ribeirões, rios, lagos, etc. Então, é aquilo. A água precipitou, chegou no solo, né? Ela vai ter interceptação, ela vai chegar no solo. Quando ela chega no solo, parte dessa água vai infiltrar no solo, parte da água vai escoar. Isso está no filmezinho sobre ciclo da água que eu coloquei na página da disciplina para vocês. Então, aquela parte que vai escoar é o chamado escoamento superficial. Escoamento superficial. Esse escoamento superficial, entre aspas, as enxurradas, né, é que vão causar sérios problemas de assoreamento, né, vai causar problemas de enchentes, cheias, né? Então, no período chuvoso, nós temos esses problemas acontecendo aí. Quanto menos vegetação nós tivermos, então nós estamos podendo observar aí nos noticiários, né, quem está acompanhando nos noticiários, a questão das queimadas lá na Amazônia, no Pantanal, né? Então, essas queimadas, elas vão expor o solo, vão deixar o solo exposto a qualquer tipo de intempérie, né? Vento, chuva. Então, o solo fica exposto. Então, se esse solo está exposto, vamos dizer que cai uma chuva torrencial depois. Como ele não tem uma vegetação para amortecer o impacto da água sobre, né, o solo, não existe uma camada de amortecimento, a água bate direto no solo, faz o chamado splash, que é o desprendimento das partículas do solo, ele vai separar as partículas do solo. E fugiu a palavra certa aqui agora, tem a chamada agregação e dispersão. Vai promover a dispersão das partículas de solo, né? Então, essa gota d'água que bateu no solo, não tinha nada para amortecer, ela vai promover a dispersão das partículas. As partículas de solo vão se desprender e vão ser levadas embora pela enxurrada, sendo depositada no leito dos rios, causando assoreamento e enchentes. Certo? Então, se eu consigo reduzir esse escoamento superficial, né, é muito bom no aspecto ecológico, no aspecto econômico, em todos os aspectos. Então, o que acontece? A água bate no solo. A água que não infiltra, escoa. E a que não escoa, infiltra, evidentemente, né? Dá na mesma. Então, o escoamento superficial e a infiltração, que são os slides 16 e 17, eles andam casados, o escoamento superficial e a infiltração. Na nossa área, na área agrária, na área ambiental, a gente busca sempre reduzir ao máximo o escoamento superficial e aumentar a infiltração. Tudo que eu puder fazer para aumentar a infiltração de água no solo vai ser benéfico, certo? Tudo que eu puder fazer para aumentar essa infiltração de água no solo. Aí eu tenho vários processos que eu posso lançar a mão. Revegetação de áreas, por exemplo, topo de morro. Eu vou lá, faço um plantio no topo de morro, vou revegetar o topo de morro, matas ciliares, adição de matéria orgânica no solo, porque a matéria orgânica ela age como uma esponja e absorve ou retém a água da chuva, e segura essa água, como se fosse uma esponja de cozinha, mesmo aquela esponja de cozinha, segura essa água firmemente,
Então, são práticas benéficas para o solo. E aí vem, né, a evaporação e evapotranspiração. Evaporação e evapotranspiração, que eu vou parar exatamente na evaporação e na evapotranspiração, porque depois vem a bacia hidrográfica, né? A bacia hidrográfica já é o capítulo 2. E aí eu vou sugerir para vocês acompanharem os slides, do slide 21 até o slide 30, né? É o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26... 26, 27. Então, 26, tá certo? Vocês vão acompanhar e vão lá na apostila, no capítulo 2. Capítulo 2, que fala de bacia hidrográfica. Bom, então, a evaporação e a evapotranspiração, nós podemos, que são os slides 18 e 19, a evaporação e a evapotranspiração. Evaporação, o que é? Passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Líquido para gasoso. Evaporação. Do meio abiótico. Meio abiótico, ou seja, meio sem vida. Né? Qual seria esse meio sem vida? Um rio, um solo, um lago, uma lagoa. Então, quando a água desses ambientes passa para o estado vapor, estado gasoso, né? Está acontecendo a evaporação. Quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, do meio biótico, ou seja, do meio com vida, eu chamo de transpiração. Então, quando, por exemplo, uma planta ela emite para a atmosfera, ela perde para a atmosfera vapor d'água, está ocorrendo transpiração e não evaporação. Certo? Então, quando eu somo a transpiração com a evaporação, eu tenho a famosa evapotranspiração, que é um capítulo específico aí da apostila. Não me lembro aqui exatamente qual é o capítulo, depois vocês dão uma olhada. É o capítulo de evapotranspiração. Tem cálculos mostrando, estimando a evapotranspiração, cálculos para medir a evapotranspiração, métodos de estimativa e de medição. Tudo isso nós veremos no capítulo relacionado à evapotranspiração no momento oportuno, tá? Então, até aí, né, que eu gostaria de abordar nessa videoaula, deixando para vocês como atividade, como algo a ser feito, darem uma olhadinha nos slides que vão na sequência aí, ó, do slide 20 ao slide 30, né? E já pudessem começar a fazer uma pesquisa que eu abordei agora há pouco, vou voltar lá para falar exatamente o título certinho para vocês. A pesquisa que vocês vão fazer, intitulada Principais Bacias Hidrográficas Brasileiras e Mundiais. Vocês vão abordar, né? A pesquisa que vocês vão fazer pela internet aí, as principais bacias hidrográficas brasileiras e mundiais. As principais, tá? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos aí bacia do Rio São Francisco, Rio Grande, né? Rio Doce, Rio Amazonas, né? Então, tem algumas bacias aí que se destacam no Brasil. E no mundo, né? No mundo, nós temos aí algumas bacias importantes também. Bacia lá do Rio Nilo, alguns rios da Europa, Rio Mississippi, nos Estados Unidos, e algumas outras bacias importantes, bacias lá na Ásia, né? Na China. Na China tem algumas bacias importantes lá. Então, são somente as principais. Vocês vão ver. Entrando com as palavras-chave certinhas lá no Google, vocês vão encontrar com facilidade esse material para vocês fazerem, tá? Então, eu fico de passar para vocês a formatação, né? Como vai ser a formatação da pesquisa, né? Vou passar para vocês. Não prometo hoje, mas amanhã no máximo, é terça, amanhã no máximo, eu coloco na página a formatação, como vai ser a formatação do trabalho, né? E aí, qualquer dúvida que aparecer, vocês podem usar o fórum,
podem usar o Zap, podem usar o e-mail, o meu e-mail aí. Podem tirar as dúvidas sem problema, tá? Não deixe acumular alguma dúvida, ou passar batido, não. A gente vai esclarecendo à medida que forem surgindo essas dúvidas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Se está dando para acompanhar, né, especificamente essa aula de hoje, se deu para acompanhar, se está muito rápido, se não está, como é que está? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá bom. Vocês acham que está bom? O ritmo está bom aqui mesmo? Tá sim, tranquilo. Alô? Oi. Opa, fiz uma queda aqui. O celular caiu aqui e saiu da página. Bom, então, gente, eu gravei a aula, está sendo gravada, na verdade, e aí fica à disposição para algum outro comentário, alguém quiser falar alguma coisa, está à disposição para vocês aí, tá? Vocês podem abrir o microfone aí e falar. Meu celular está com 2% só, deve cair a qualquer momento, mas ainda dá tempo de alguma pergunta aí. Vai cair aqui, está com 1%. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá. Então tá bom. Igual você falou, qualquer dúvida que a gente tiver também, a gente participa pelo fórum ou vai lá no WhatsApp também? Beleza, então. Combinado, gente. Eu vou com a aula gravada aqui e depois disponibilizo para vocês. Tá joia, Claudiano. Valeu. Um abraço para todos. Um abraço, até mais. Obrigado. Tchau. Tchauzinho.